Olá, hoje eu vim conversar com você sobre uma questão que já foi perguntada algumas vezes para mim. Se a forma de cortar as pétalas para depois fazer as flores de luxo, se é de uma maneira aleatória, se não tem nada de especial. Então fica aqui comigo, porque eu vou te contar que tem uns truques, sim, que existem alguns procedimentos que a gente não pode deixar de fazer para ter o resultado que se espera na hora que vai montar as flores. Eu sou a Piedade, você está aqui no canal Desperte Flores em Você, que é voltado para nós conversarmos sobre esse universo das flores, de tecido, feitas com uma técnica especial e que traz um resultado muito bonito e que remete ao universo do luxo. É isso mesmo. Bom, então vamos lá. Bom, quando nós vemos uma flor com este volume, né, com essa fluidez, aqui é uma flor de algodão, tá? Ela tá numa textura de algodão, é uma cambraia de algodão. Mas você pode notar que ela tem aí um corpo, ela tem um volume, né? Para dar esse resultado que fica tão interessante. E assim, todas essas. A possibilidade é para diversos modelos de flores, não é? Como você pode ver, aqui são vários modelos. E elas foram cortadas. Aqui, basicamente, é uma guirlandinha que está numa fita de algodões. São gamas de algodão. Aqui tem tricoline, tem algodão chambré, enfim, são várias as gamas, texturas de algodão, né? Só não tem o, aqueles que são mais encorpados, que são mais difíceis de produzir a flor, né? Para ter esse caimento. Mas todo esse formato, ele tem que ter, em primeiro lugar, o corte da pétala, né? Para ter esse, para fazer a montagem da flor. Então, veja, não, você pode conferir que elas são, as pétalas têm todo um procedimento que eu vou explicar agora, que para ter esse resultado, né? Que fica com esse aspecto mais diferenciado, elegante, né? Ela tem todo um procedimento. Como todas as coisas que são boas, né, de qualidade e que são diferenciadas, não são comuns, que você encontra muito normalmente no mercado. Bom, então, tudo começa aqui no meu procedimento, para uma pequena produção, para fazer poucas flores, né, num primeiro momento, é preciso riscar o modelo das pétalas, certo? Então, eu tenho uma maneira de deixar separado, eu vou explicar para você já já. Mas o risco eu faço num papel vegetal, porque ele é transparente e ele é fácil de passar o desenho, não é? Então, mas pode ser papel de seda bem transparente ou um papel que tenha transparência. Eu indico o papel vegetal, né? E esses riscos você pode pegar
da internet. Você pode pegar riscos de... você põe um tema, por exemplo, rosa, risco de rosas. Você pode ir em alguns aplicativos, tipo o Pinterest, ele tem muitas páginas com riscos de flores, tá? Então, você vai imprimir, provavelmente, e passa para o papel de seda, porque fica mais fácil de depois passar para um outro procedimento que eu já vou te falar. Quando a gente faz o risco, já vamos colocando a numeração, né, da sequência das pétalas, né, para poder facilitar depois na hora da montagem, quando vai fazer no molde, certo? Então, esse aqui é uma pasta, eu aprendi isso daqui com uma pessoa que também faz flores e eu achei muito produtivo esse truquezinho aqui, porque organiza para você ter os seus riscos mais fáceis na hora que você for fazer o modelo que você quer, né? Então eu achei legal porque você pega uma pasta, essas que tem plásticos, né? E você coloca os riscos. Eu aqui coloquei eu separei com esses marcadores. Então eu coloquei aqui uma parte dos riscos de flores maiores, depois tem a flor média, a flor pequena, também, olha, tá vendo? Eu separei com os marcadores para poder facilitar na hora de localizar o tamanho que a gente quer, né? Fazer a modelagem. E tem também a parte das folhas e sépalas. Olha, tá vendo? Por exemplo, eu estou só fazendo uma exemplificação para você se organizar. Então, olha, aqui é a sépala. Sépala, o que é a sépala? Sépala é essa parte aqui da flor que fica na base, né? Ela que dá a sustentação na finalização da flor, chama sépala. E folhas, né? Precisa ter uns riscos de variados modelos de folhas. Então, eu separei aqui também, como você pode ver, por sépalas e folhas. Bom, essa parte, então, é a primeira, não é? Eu escolho um modelo que eu quero fazer, uma rosa, existem muitos estilos de flores, né? Uma margarida, um cravo, seja o modelo que você preferir. Então, você vai procurar isso para ter os moldes, como eu já falei, os riscos para você colocar, imprimir e depois passa para cá, certo? Porque aqui você numera e faz tudo direitinho. A outra parte, isso tudo é para pequenas produções, tá? Para você que está começando, que está querendo entrar nesse mundo do luxo, das flores de luxo. Então, esses são os primeiros procedimentos para fazer o corte das pétalas. Para fazer a modelagem, eu uso o papel craft, porque o papel craft é muito fácil de encontrar. Ele, claro, de preferência com uma textura um pouco mais firme, porque esses que tem de saco de padaria, ele é mole, ele é muito fininho, aí ele não tem assim uma resistência que
é interessante que tenha para fazer a modelagem, tá? Então, eu oriento que você tenha o papel craft, com uma gramatura mais para, por exemplo, as pessoas que trabalham com modelagem de roupa, elas compram papel craft, certo? E ele tem que ter uma certa resistência, porque ela vai riscar, ela depois tem que cortar, e o papel tem que ter uma certa resistência, né? Para ele não ficar rasgando e atrapalhando o trabalho, certo? Então, eu quero mostrar, então, depois que foi feito o risco, é passado para o papel craft ou um papel da sua preferência que ele tenha, contanto que ele tenha essa resistência que eu já expliquei, tá? Então, aqui é o segundo passo é passar para o craft. E aqui, veja você, eu já passei, né? Eu tenho um modelinho aqui de uma florzinha, que é uma flor estilizada, é um tipo de uma rosinha estilizada, tá? E eu tenho a modelagem dela, já passei para o papel craft, né? O risco eu passei para fazer a modelagem no craft. Esta florzinha, ela só tem 3 pétalas. Então, são por tamanho, né? E elas são assim mesmo, irregulares, no formato. Só que quando você vai fazer, você pode dobrar o tecido para ela ter mais pétalas, certo? Então, vai variar o volume que você quer dar na flor. Aqui ela pode ficar desde muito simples, só com essas 3 pétalas, mas também você pode dobrar o tecido, eu vou te mostrar. Então, eu também oriento, que eu acho que fica mais fácil de localizar depois, quando você quiser ter em mãos, assim, rapidamente, os moldes que você já está fazendo, colocar numa pasta também. Aqui já são todas as modelagens cortadas, ó. Tá vendo? Com vários tamanhos, são vários modelos, e fica fácil de procurar depois. Se você também prefere colocar os marcadores, pode colocar marcador aqui de flores específicas que você queira classificar. Mas a intenção aqui é mostrar como isso facilita depois na hora de procurar um modelinho que você está querendo fazer, tá? Então, fica essa dica aqui também. E você pode ter várias pastas dessas, porque elas são muito fáceis de você depois armazenar, deixar organizado aí em algum espaço que você tem, certo? Bom, então, você viu que tem todo esse procedimento para começar a fazer as pétalas, certo? Agora eu quero te mostrar como que eu faço normalmente as minhas produções, mesmo elas sendo menores, eu prefiro fazer desse jeito que eu tenho feito, que tem sido muito produtivo nas minhas produções, tá? Então, o que precisa fazer quando você já tem todo o passo a passo da modelagem? Você tem que ter os tecidos, certo? Os tecidos, eles têm que ter, ou o tecido, ele tem que ter todo um preparo anteriormente. Num outro vídeo eu falo para você como é que é a preparação do tecido, mas ele tem que estar, no final da preparação, ele tem que estar passado, ele tem que estar bem liso, sabe?
E aqui eu tenho alguns pedaços. Esses pedaços são todos de aproveitamento de outras coisas que eu tinha, que eu fiz. Aqui, por exemplo, é um pedaço de um cetim de seda que eu fiz umas pantalonas e esses tecidos ficaram excedentes. Eu aproveito tudo de tecido, porque quando a gente cria flores, quando nós criamos as flores, todo tecido ele vai ser aproveitado. Não tem nada que você descarte, né? A não ser, claro, quando ficam as rebarbinhas, é lógico, vamos ter que desfazer. Mas todo tipo de tecido que você tem excedente aí na sua casa, tecidos que você não usa mais, de roupas, né? E que você vê que não vai ter uma serventia para uma outra pessoa, claro, é quando o tecido já está mais sem condições de uso, né? Ele vai ter o uso dele, sim, vai ter a prorrogação de vida, sim. Principalmente quando a gente tem uma peça que é muito, que nós temos uma ligação afetiva, né? E não dá mais para usar porque acaba, né? Você dá essa nova oportunidade para o seu tecido lá. Então, aqui é o caso de ter sobrado um cetim de seda de uma pantalona, e aqui eu até tingi, porque era outro tom. Então, ele está já, todo o beneficiamento que eu precisava fazer, ele já está aqui. Aqui, olha, é um outro tecido, olha, tá até costurado aqui. Era uma bata, sabe? Era uma bata indiana, com esse tecido, esse algodão muito leve, né? Que é uma cambraia de algodão estampada. Essa aqui também eu dei um tom, e eu adorava essa bata, mas ela realmente já estava bem defasada para eu poder dar para alguém, né? Destinar para alguém para uso, para um segundo uso. E eu queria aproveitar porque ela era muito, a estampa muito bonita, o tecido gostoso. Então, imagina só, né? Vai virar flor. Outra coisa de aproveitamento, olha, uma camisa. Essa camisa tem história. Ela, nossa, eu já tinha comprado ela numa thrift store, que é um brechó, né? E ela era ótima, é de uma marca até importada, mas durou muito tempo. Só que aí ela começou a ficar também bem sem condição de uso. Mas é um algodão excelente, você pode ver que ele é até mais, não é transparente, é uma tricoline mesmo, sabe? Bem resistente. Essa eu não fiz nada, não tingi. E aqui, novamente, uma seda. Esse aqui são retalhos de acessórios que eu fiz e às vezes sobram uns retalhos. Esse daqui também é uma outra textura, é uma outra qualidade de seda. Esse é um cetim de seda e esse daqui é um tipo de ele tem uma outra especificação que eu não estou me lembrando agora, mas a seda ela tem muitas gamas de qualidades de texturas, tá? Logo eu vou lembrar e vou te falar qual que é essa seda, agora me fugiu. Então, o que eu quero te explicar é que tem um segredo para cortar a pétala. Qual é? É que você precisa colocar a pétala, aqui a modelagem, no viés, certo? Ó, tem que colocar no viés. Por quê? Porque todos os tecidos, eles têm trama e urdume, né? Quando você corta no sentido do fio,
ele fica resistente, o tecido fica resistente, né? Ele fica rígido. Quando você coloca no viés, ele tem maleabilidade, ele fica... o pessoal que mexe com costura sabe, ele tem uma moleza. E para as pétalas precisa ter essa moleza. Por quê? Porque quando no outro procedimento que faz o formato da flor, que dá essa... que você vai fazer o formato da flor, né? Para ela ficar assim, toda cheinha, toda com esse volume, ela precisa estar com essa moleza. O tecido tem que estar pronto para ele esticar, entende? E quando você coloca no fio, coloca o tecido no sentido do fio, que é quando ele fica rígido, ela não estica. E precisa, para ela abrir, né? Ela abre e dá esse formato, sabe? Ó, vou até mostrar para você, ó, como ela tem uma certa elasticidade aqui. Tá vendo? Por quê? Porque ela foi cortada no viés. Então, quando é colocado o boleador, os ferros quentes, ela tem um comportamento de ficar fácil de ter esse resultado depois, certo? Então, sempre vai ser cortada no viés. E aí você vai falar, nossa, mas vai perder muito tecido. Não, porque você vai vindo na sequência, né? E vai formando o viés, o tecido. Você vai procurando todas as pontas. Normalmente, o viés está nas pontas do tecido, né? E é importante também te falar que é importante começar da pétala maior, né? Por quê? Porque você vai aproveitar depois os pedaços que vão ficando excedentes, os pedaços que vão sobrando, você vem para tirar, você vem recortar as pétalas menores, tá? E assim dá um aproveitamento melhor no seu tecido. Uma coisa que eu faço e que eu acho que é bem produtiva é assim, porque tem pessoas que gostam de riscar o tecido e depois recortar. Eu acho super demorado isso, sabe? Recortar uma por uma, eu acho bem demorado. O que eu recomendo? Justamente fazer a modelagem. Por isso que eu estou aqui te explicando o meu método, né? É fazer a modelagem mesmo. E o que eu faço também? Para ser mais produtiva, eu pego vários tecidos que eu já imagino que eu quero fazer esse modelo de flor, né? Então, eu já pego uma certa quantidade de tecidos. Claro, não vai dar para pegar 10 tecidos, não é possível, porque aí a tesoura vai mastigar o tecido e não vai dar para... não vai dar o resultado que está precisando, certo? Então, eu pego vários tecidos, no caso, eu pensei em 4 tipos de tecidos aqui, ó. Então, eu venho nas pontas, olha, tá vendo? Eu venho aqui, as 2 sedas, agora o algodão, né? A cambraia. Aqui eu vou pegar a ponta dessa tricoline. Veja você, elas estão todas no viés. Os 4 tecidos estão no viés. Pessoal, esqueci de falar uma coisa que é um detalhe que é muito importante. 2 tesouras. Por quê? A tesoura de papel, né?
não dá para misturar com a tesoura, não dá para cortar papel, a mesma tesoura que você corta papel, ela não é produtiva para você depois cortar o tecido, porque o papel tem uma textura, certo? E tecido tem outra. Então, a tesoura já vai ficando com o corte adequado para cada material que você trabalha. Entendeu? Então, aqui eu deixei separado para vocês verem. Eu sempre uso uma tesoura de papel, né, para fazer as modelagens, e a tesoura de tecido. Eu peguei essa pequena, eu até tenho tesouras maiores, tal, mas essa daqui, ela é boa porque ela tem um tamanho, né, que permite fazer o contorno das pétalas de uma maneira que não atrapalhe, né, que facilite, certo? Bom, então, o que eu quero te mostrar é que você coloca, né, a pétala aqui, vamos precisar de alfinetes, né? Então, eu coloco em cada pétala um alfinete para dar suporte para a hora que for cortar, certo? Esta pétala aqui, eu defini que eu quero fazer esse modelo de flor um pouco mais cheio. Então, essa última pétala, eu coloquei aqui, ó, para cortar 3 vezes. Certo? Então, ela vai ser cortada 3 vezes. Aqui, como são 4 tecidos, eu vou fazer somente com eles, mas isso que eu quero te explicar. Se você for fazer num único tecido, por exemplo, poderia fazer só nesse tecido vermelho, não é? Eu iria cortar essa pétala, que é a maior, 3 vezes. 1, 2, 3. A mesma pétala, certo? Então, só para você ter uma ideia de como eu vou tirar aqui dos 4 tecidos, eu vou já deixar a primeira pétala, a maior, já está aqui de tal forma que depois eu venho recortando, né? Eu entro aqui eu venho recortando depois, eu faço todo o contorno, né, das pétalas, porque agora com o alfinete ele deu uma sustentação aqui para a pétala. Eu contorno toda ela, certo? Recortando. E eu vou te mostrar como é que eu vou recortar os outros tamanhos, certo? Então, eu estou aqui juntando de novo os 4 tecidos, certo? E vou para a segunda pétala. Essa aqui também vai ser recortada 3 vezes, certo? O mesmo procedimento, veja você, no viés, certo? Então, aqui, novamente, eu vou fixar pétala por pétala. Eu quis mostrar essa maneira aqui de cortar vários tecidos juntos para te explicar como fica mais produtivo, né, do que cortar
do que riscar no tecido, sabe? Fica mais demorado, não fica tão produtivo. Aqui, da mesma forma. Então, ela já está fixada. Então, eu venho novamente e corto, retiro aqui do tecido esta segunda pétala. E aqui eu vou formando as pétalas e finalmente essa pequena eu defini que ela seria cortada só em 2 vezes, tá? Então, novamente eu vou procurar aqui uma ponta para se tornar um viés, para cortar a última pétala, né, que é a menorzinha. Olha, novamente no viés, certo? O mesmo procedimento. Aqui, como ela é uma pétala pequenininha, não precisa ser colocado alfinete em todas as pétalas, não. Você pode colocar só em umas 3, assim, que ele já dá a firmeza para você poder recortar direitinho, tá? Então, aqui. Então, aqui eu tenho as 3 pétalas, né? No caso desse modelo, um de cada, porque na verdade aqui vai ser feito mais 2 vezes, né? As pétalas maiores, vai ser feito o mesmo procedimento novamente, vai ser colocado aqui no viés e eu vou repetir cada modelo dessas pétalas maiores 2 vezes, mais 2 vezes, certo? Porque aqui está determinando. Mas se você prefere fazer só com uma pétala mesmo de cada tamanho, é a seu critério. Isso é uma coisa muito pessoal, né? Tem pessoas que preferem uma flor mais levezinha, sabe? Que fique menos volume. Não tem problema nenhum. É ao gosto do freguês, certo? Então, é só para te explicar que aqui estava determinado dessa forma. Ok? Então, eu vou deixar aqui à vontade para você fazer os seus comentários. Eu vou pedir para você fazer uma super gentileza, como eu peço todas as vezes, para você dar um ok aqui, compartilhar o vídeo com as pessoas que você acha que podem aproveitar esse conteúdo. E também vou pedir para você deixar um comentário, se você entendeu, se você ficou com alguma dúvida, para eu poder ir explicando com mais atentamente aquilo que você estiver realmente querendo conhecer desse universo. Então, aqui é o começo de tudo, né? O beabá está aqui no corte. Você viu que tem esse detalhe, né? Então, vamos fazer o passo a passo aqui, vamos recapitular. O tecido está preparado, já está beneficiado. Num outro vídeo eu te falo como que prepara o tecido. E é feito o risco do tecido, o risco da flor num papel de vegetal, papel de seda, papel transparente. Depois
é passado para um papel craft, né, para fazer a modelagem. Feita a modelagem, você vai passar ela para os tecidos. Atenção, o principal, e ela tem que ser colocada no viés. Sem colocar no viés, não vai dar o resultado que você espera de ter essa flor toda com com esse caimento, né? Você deve saber que tudo que é feito no viés tem caimento. E aqui no caso, como ela vai passar por um outro procedimento depois, a pétala, ela precisa estar preparada para receber o próximo procedimento, e é no viés, certo? E então eu te expliquei que dá para aproveitar ao máximo o tecido, mesmo sendo cortado no viés, e também te dei essa orientação de quando você for cortar, corta sempre mais que um tecido. E para finalizar, a última dica, qual é? Corta uma pétala a mais. Corta sempre uma ou duas a mais. Você não vai se arrepender. Por quê? Porque às vezes na hora que for fazer a montagem da flor, pode dar algum probleminha com uma das pétalas. E você fazendo uma a mais, você ou duas, você não vai perder. Eu te garanto, depois eu vou falar como que você não vai perder, mas você já fica com essa segurança de saber que se deu alguma coisa que não deu certo ali, você já sabe que você tem a pétala excedente, que você vai poder aproveitar. Ok? Então, eu agradeço muito e espero você no nosso próximo vídeo. Ok? Até breve!